Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto. Hoje vai ser um culto um pouco mais geladinho, né? O tempo deu essa mudada. Mas a gente vai estar glorificando, a gente vai adorar o nosso Deus da maneira como a gente tem feito sempre. Com a mesma alegria, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição. Na certeza de que Deus está nos ouvindo. E Ele vai aceitar o nosso culto hoje, por mais imperfeito que ele seja. Eu gostaria de convidá-los a ler no livro de Daniel, no capítulo 3, os versículos 17 e 18, que é aquela passagem quando Sadraque, Mesaque e Abdenego respondem ao rei. E eles respondem da seguinte maneira: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E é com essa fé, com essa segurança, que eu quero que a gente comece o nosso culto hoje. Porque nós não vamos abrir mão do nosso Deus, seja lá o que vier acontecer, venha a pandemia que for, nós não vamos abrir mão dele. Vamos orar? Te damos graças, ó Pai, pela forma maravilhosa com que o Senhor abriu o nosso. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor.
certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Boa noite, irmãos, graça e paz. O meu versículo de contrição está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua palavra não está em nós. O que eu achei mais maravilhoso de quando eu conheci Deus e a salvação em Cristo é que Deus foi muito maior do que o meu pior pecado. E nosso coração tem que estar disposto a não pecar mais. Quando o nosso arrependimento chega no fundo da nossa alma, nosso coração é quebrantado. Vamos orar, irmãos. Bondoso Pai, nós te pedimos esta noite que o Senhor esteja com a palavra, que o Senhor chegue até nós, que o Senhor dobre o nosso coração, chegue à nossa alma e nos certifica, Senhor, da tua salvação e da presença de Cristo em nós. Que sejamos testemunhas do Senhor nas nossas vidas e pedimos o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Amém. varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina
Oi, gente. Essa é a Hadjara. Ela tem 3 meses e tá pesando 3,7 kg. Ela não tá desidratada, mas tá desnutrida. E a mãe disse que tem pouco leite, que tá secando leite. Então a gente vai ter que adotar ela e vai ter que começar com a fórmula pra ver se ela começa a ganhar peso, porque em um mês ela ganhou 200 gramas só, segundo o carnê que a mãe trouxe. Orem pela Hadjara e obrigada a todos vocês que têm participado desse projeto. Não é um dia fácil, porque a gente encontrou várias crianças que precisam e as mães falaram que não tem nem o que dar, nem legume, nem fruta, nem nada em casa. Então é bem difícil pra gente isso, mas a gente tá ajudando como pode. Obrigada a todos vocês. Sacolinha para poder pesar ela hoje. Vamos ver se ela engordou alguma coisa. Quanto quilos? 3,600. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
nos conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, do Teu Espírito Santo, nos incomodando a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que possamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e que eles Te glorifiquem, Senhor. Que o Senhor receba os louvores, Senhor, da mudança do nosso caráter, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu amor por nós. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Graça e paz, meus irmãos, mais uma semana juntos, ainda olhando para vocês aqui pela telinha, vamos assim dizer, com muita graça de Deus no coração, e nós precisamos dessa graça nessa semana para Ele nos aquecer, porque nós estamos passando por um período de bastante frio essa semana, não é? Então, que a palavra de Deus aqueça teu coração nessa noite, e que você tenha um encontro com o Senhor, um encontro não só transformador, mas um encontro abençoador. Eu quero trazer para vocês um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, profeta que eu gosto muito, que eu já falei em outras gravações, tenho um apreço muito grande pela obra desse profeta nas Escrituras, e hoje nós vamos falar um pouco mais nesse capítulo 17. Mais especificamente, vou pensar um bloco de texto aqui que se encontra do verso 5 ao verso 9 do capítulo 17, para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. E o tema de hoje é a confiança em Deus traz vida. A confiança em Deus traz vida. Vamos ler o texto bíblico, Jeremias, capítulo 17, versos de 5 a 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós estamos diante de uma obra fascinante, de um escrito realmente que nos leva a refletirmos sobre coisas grandiosas para o nosso dia a dia. A primeira coisa que me vem à mente quando eu estou diante desse texto é algo que pula aos nossos olhos de uma maneira muito forte, é que confiar no homem e confiar em Deus são coisas totalmente excludentes. Ou você confia no homem, ou você confia em Deus. Mas esse desenrolar não é tão simples assim na vida do ser humano.
principalmente devido ao pecado. Se você olhar também o verso 1 do capítulo 17, ali você verá o início falando sobre o pecado e como ele está arraigado em nós. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua de seu coração e nas pontas de seus altares. Esse ponteiro de ferro é justamente uma ponta de ferro que se usa para escrever nas tábuas, nas esculturas. E ele compara isso que esse ponteiro está gravando o seu coração. E quando ele fala gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos altares, ele está referindo justamente aonde se oferece sacrifício de sangue, naqueles altares. De tão grave é o lugar que se encontra o pecado na vida do homem e tão arraigado ele está. Falando sobre essas coisas, é por isso que ele diz que essa nação de Judá, essa nação aonde Jeremias também profetizou, ela se encontra totalmente confiada na sua própria força, nos seus príncipes, na sua força política, no seu estado, numa presença, vamos dizer assim, até tradicionalista de estar no templo, mas não numa presença transformadora e real, por estar na presença de Deus. Então, o contraste com tudo isto que eu estou falando, desse capítulo 17, é justamente você perceber que a vida verdadeira se encontra quando nós confiamos em Deus. É por isso o tema dessa mensagem. A confiança em Deus, ela traz vida, ela nos abençoa, ela eleva o nosso espírito, ela traz alento à nossa caminhada, ela traz perseverança em nossa caminhada, porque essa vida vem de Deus. E quando nós falamos de fé, principalmente no Antigo Testamento, nós encontramos geralmente a palavra confiança, ou confia, ou confiar. É esse termo, é essa raiz para a fé no Antigo Testamento, que é depositar totalmente a vida no altar do Senhor, é buscar integralmente ao Senhor, é desejar totalmente estar na presença de Deus. Mas se nós transportarmos para os nossos dias, nós veremos que os dias de Jeremias, que ele profetizou, e os nossos dias não são tão diferentes assim. E você poderia até falar para mim, como eu também poderia falar aqui agora para você, como é difícil ter uma vida centrada em Deus. E nós podemos ver essa dificuldade sendo crescente devido a várias coisas que nós realizamos em nosso dia a dia. O ritmo de vida, o trabalho, a TV, os amigos, os colegas, as necessidades, os sonhos e vontades, os estudos, as pressões sociais, o coração caído do homem. E resumindo aqui, coisas que são tiradas da terminologia bíblica, que te atrapalham, que dificultam ter uma vida centrada em Deus: o mundo, a carne e o diabo. Conspiram, essas três coisas, elas conspiram para nos ver elevar a nós mesmos como deuses e buscarmos glória, buscarmos louvor, buscarmos autoafirmação, sucesso, promoção, geralmente aquela corrida atrás daquele desejo que tem aqui dentro de nosso coração. Eu mereço isso. Seja lá o nome que você quiser dar a isso que eu estou falando aqui. Assim nós vivemos a vida para nós mesmos, para nos promover, para nos proteger, para construir uma boa imagem de nós mesmos. E como eu disse no começo, entre esse contraste ou essa comparação de épocas, na época de Jeremias, o povo de Judá, ele decidiu viver a vida por si mesma,
Aqueles judeus, eles resolveram andar de acordo com as vontades de seus corações. E cada um era o seu próprio Deus, e cada um fazia as suas próprias leis. Mas há um contraste muito grande entre as leis dos homens, nesse sentido, de tentar viver livre à parte de Deus, e o que Deus realmente quer para todos nós. No capítulo 9 do livro de Jeremias, no verso 23 e 24, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Esse povo, eles frequentavam o templo. Vamos dizer assim, como muitos também frequentam a igreja. E eles frequentavam. E eles achavam que essa atitude era a garantia de segurança. Eles pensavam que o fato de terem uma religião, vamos dizer assim, de fachada, e o cumprimento externo de algumas leis, já era garantia do cuidado de Deus. Mas a grande realidade, a grande verdade trazida por Deus a todos nós, a toda a humanidade, em relação a essas coisas que eu estou falando, é que Deus se ira contra essas atitudes. E Deus se irou no passado, e Deus se ira hoje também. E Jeremias aqui ele expressa uma advertência do Senhor, dizendo que maldito é o homem em quem não confia no Senhor, quem depende e apoia-se em si mesmo, quem faz do seu próprio braço a sua força. Este será seco, este será solitário, este não verá o bem, este morrerá, sem convicção e sem confiança. E eu falei confiança relacionado à fé no Antigo e no Novo Testamento. A humanidade, ela perece, ela seca e morre. E eu não estou falando aqui extremamente ou literalmente de uma morte física. Eu estou falando aqui também de uma morte espiritual, aonde você anda nesta sua caminhada buscando as coisas que te satisfaz e você perece, seca e morre. Então, meus queridos, voltando aqui para o nosso querido Jeremias e seguindo o texto de uma maneira corrida, eu quero convidá-los a olhar aqui o verso 5 e 6 novamente. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olhando para isso, aqui é uma crítica justamente aos líderes de Judá. Eles estavam mais propensos a confiar em seus aliados políticos, eles estavam mais propensos a confiar em braços humanos do que depender do poder de Deus. Os judeus, com seus erros e esta falsa confiança, eles desrespeitavam o Senhor em pelo menos duas coisas que podem ser pontuadas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, eles não acreditavam nas ameaças de Deus. Eles achavam que aquilo era apenas um sustinho. Sabe quando Deus coloca diversos outdoors para que você volte a olhar para Ele? Aí você tem aquela visão, mas isso não é agora,
isso pode esperar. Isso não vai acontecer. Essas coisas são duras demais. Isso era uma questão de época, isso era uma questão daquele povo que estava lá na Bíblia. E nós paramos de confiar na revelação da palavra de Deus. Isso ocorreu com aquele povo e eles não acreditavam nas ameaças de Deus. E eles respeitavam Deus, como eu disse, num segundo aspecto também. E esse aspecto eles não faziam conta das promessas graciosas de Deus. Um povo que viu tantos milagres, que Deus operou com um braço poderoso no meio deles. Um povo que viu libertações e mais libertações, vitórias e mais vitórias, conquistas e mais conquistas. Mesmo assim, eles esqueceram de confiar nas promessas graciosas de Deus. E nós somos um povo que temos essas promessas sobre nós, graças à obra completa e plena de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos confiar, nós não podemos incorrer nesse erro também de desrespeitar ao nosso Deus, desacreditando ou não fazendo conta que essas promessas graciosas existem e nos sustentam e nos preservam, nos traz esperança ainda hoje, no dia de hoje. Então, a fim de enfatizar a diferença, Jeremias apresenta um grande contraste nesse texto. Contraste do verso 5 e 6 com o verso 7 e 8. E ele fala entre o arbusto do deserto e a árvore frutífera junto às águas. Então, quem é esse homem abençoado? Em primeiro lugar, o homem abençoado, ele é abençoado quando ele confia no Senhor. Ele é abençoado porque ele entende que Deus oferece a sua graça para ele diariamente. E nesse sentido, o homem se torna indesculpável por não crer. Então o homem é abençoado porque Deus é gracioso. O homem é abençoado quando ele coloca a sua esperança no Senhor. Ele coloca a sua fé, ele coloca a sua confiança. E ele se torna feliz, independente das circunstâncias que possam chegar até sua tenda. Vamos usar essa linguagem também, linguagem corriqueira do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, ele confia no Senhor, ele se torna feliz, ele tem paz no coração, porque ele confia no Senhor. E a comparação aqui com a árvore é algo que nós olhamos não só nesse salmo, mas há algo muito similar com o Salmo 1, ali no verso 3 em diante. E nós vemos então que a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E esse rio, ele simboliza a vida. Esse rio, essa água, ela supre a árvore. E Deus é a água viva. Jesus é a água viva e o rio de Deus está cheio desta água. Jesus é essa água viva e em Deus, em Cristo, o crente agora ele busca refrigério para a sua vida. Da mesma maneira que a água alimenta, que a água nutre a planta, Deus, Cristo, o poder do Espírito agindo em nós, é suprimento para as nossas vidas. Jesus é a água viva. Quando nós olhamos esse texto e vemos aqui no capítulo 17, nós percebemos no verso 7 que a palavra de Deus diz que é bendito o homem que confia no Senhor.
que confia somente em Deus. O homem é abençoado quando ele passa a confiar somente em Deus, quando ele passa a ter segurança em Deus, quando ele entende que a segurança dele não vem de nada externo, mas vem do Senhor, que é o Deus da sua vida. Quando nós vemos aqui esse capítulo, Deus nos salva, Ele nos salva pela graça, pelo meio da fé. E aí nós podemos passar a confiar. Passar a confiar. E é gostoso entender esse texto, em segundo lugar, e perceber que a gente não precisa se recear quando vem o calor, se recear quando a folha fica verde, porque aqui aponta indiretamente justamente que os filhos de Deus, eles não estão isentos de adversidades, ou das adversidades, melhor dizendo, que a vida nos traz. Quando você olha aqui, esta árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Então ela tem essa alternância de estações. Aqui nós vemos que ela não receia, ela não sofre o poder destrutivo, porque Deus está preservando, meus queridos. Essa é a mensagem desse texto. Ela aqui é apontado, então, para as lutas e cansaços que nós temos, para as noites escuras da nossa alma, mesmo com tudo isso, Deus tem nos preservado. Assim como a folha fica verde porque é suprida de água, assim nós somos preservados porque nós estamos ligados à videira verdadeira. E essa videira verdadeira é Jesus Cristo, nosso Senhor. E em terceiro lugar, citando aqui o ano da sequidão. No ano da sequidão, eu não sei se esse é o ano da sequidão. Hoje eu escutei uma mensagem do pastor Adoniran, um homem que eu admiro muito, falando de alegria, de contentamento, de gratidão, que estava grato. Aquilo edificou tanto o meu coração, que apesar de muitas coisas e apesar de muitas vírgulas que eu coloco, eu percebi que aquilo que ele estava falando deveria ser uma constante também na minha vida. Eu deveria me alegrar, ter gratidão, porque no ano da sequidão nós não precisamos nos perturbar, porque esta árvore que está ligada no Senhor, ela não deixará de dar frutos. Não se perturba, não se fadiga. O aspecto importante aqui é que ela não deixa de dar frutos. E o fruto é uma consequência natural de uma árvore saudável, porque pelos frutos o crente ele é conhecido. Os frutos são produzidos, não porque você é poderoso, mas eles são produzidos para a honra e glória do nosso Senhor. Concluindo então, Israel foi chamado de povo rebelde pela teimosia de duvidar sempre de Deus. Mas a grande bênção nesses dois contrastes é você perceber na sua vida que Deus não expressa só condenação. Ele expressa também amor, Ele expressa compaixão, Ele expressa misericórdia, dizendo que bendito será o que permanece, que espera, que se apoia, que é convencido por Ele mesmo a crer, que confia, que ousa no nome do Senhor Jesus. Esse é bendito. Diz que este é forte. Esta palavra diz que este sempre tem suprimento sobre todas as suas necessidades, sempre fortificado, não receia o mal, não se perturba com a sequidão, nem deixa de dar frutos. E eu quero que você
eu quero que a nossa congregação, eu quero que Deus nos preserve dessa maneira, não nos tornando utópicos, deixando de entender que sim, virá sobre nós o dia mau, mas mesmo que ele venha, Deus, na sua graciosa armadura espiritual que Ele tem nos dado, Ele nos fará resistir, nos fará ficar firmes, nos fará ficar inabaláveis pelo Seu nome, para honrar o Seu nome. Então, aqueles que estão no Senhor, eles se contentam com o Senhor, eles se contentam com o Seu governo, eles estão completamente convencidos por Deus, que o que Deus fala é verdade. Eles estão cientes de quem é esse Deus, eles estão cientes de tudo que Deus faz, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus fará. Ele confia, ele vive em paz, tranquilo, ele habita em segurança no esconderijo do Altíssimo, pois a segurança que ele espera não vem de circunstâncias, não vem de ano bom ou ano mau, mas vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele é ciente do serviço que deve ser feito e de sua importância nele. E ele espera sim, ele caminha, ele trabalha para Deus, ele trabalha por Deus e ele faz as coisas porque Deus o fortalece constantemente. Então Deus avisa para nós, olhando ainda para contrastes, olhando para o tema dessa pregação, que nos convida a confiar em Deus para que tenhamos vida verdadeira. Deus avisa que é necessário que eu e você, então, paremos de se gloriar em nossa própria sabedoria, em nossa própria força, em nossa própria riqueza, em nosso mundo, no meu mundo, no seu mundo, que não é diferente. Eu sei que as pessoas elas são muito valorizadas e elas são calculadas com base no conhecimento, no poder e no dinheiro que têm. Só que esse padrão de humanidade ou de comunidade levou os judeus da época de Jeremias à destruição. Está também nos levando em nossa época, só que nós, como achamos que todas essas coisas são benefícios que nós devemos imitar, parece que Deus tem cegado os olhos de muitos. Você e eu, nós devemos parar de calcular o valor das pessoas em nosso próprio padrão, em nossa própria base, porque isso também é idolatria. Em vez disso, nós somos chamados a considerar a nossa maior glória o fato de conhecermos a Deus. Ele é o Criador de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Portanto, desista. Desista agora da tentativa de construir uma ótima imagem ou um império gigantesco. Pare de confiar em seus próprios recursos e de medir seu valor e o valor das pessoas com base em sabedoria, força e riqueza. Conheça a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso que trará a você bênçãos e você será bendito. A pessoa que Deus trouxe a essa terra na plenitude dos tempos, esse é o verdadeiro Deus. Ele se encarnou para apresentar Deus aos homens. Ele morreu na cruz para pagar a dívida daqueles que creem nele. Conheça-o, ame-o, viva com ele, para a glória daquele que é maior do que todas as coisas, Deus, o Pai. Eu acho muito importante, e aqui eu já estou partindo para o encerramento desta mensagem, uma frase de um teólogo de um outro século, Warfield, que diz o seguinte: o cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida. E esse é o poder divino gerado no coração humano, a convicção, a confiança no Criador, na sua soberania, na sua palavra. Que o Senhor gere em cada um de nós
nesta noite, mesmo em você que tem a sua vida diante do altar do Senhor, uma confiança maior, uma segurança maior, integral nele, e que a fé que já recebemos, ela possa ser fundamentada nele a cada dia, que tenhamos coragem sim para viver nosso dia a dia, mas uma coragem proveniente de convicção de quem ele é e de o quanto ele tem nos transformado e nos abençoado por sua graça. Ele é a vida, o sustento de tudo, a rocha segura para construir nossas vidas. E que ele mesmo, o próprio Deus, glorifique seu próprio nome em nós e através de cada um de nós eternamente. E encerro aqui com um verso de um outro salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero te convidar a orar nesse momento, que através do poder do Espírito ele aplique esta mensagem ao seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre se lembrado de nós. Nós não precisamos, Deus, de maneira alguma, ficar presos a essas armadilhas. O mundo, a carne e o diabo. Nós não precisamos ser escravizados por nada que essa geração tem nos trazido. Dá-nos graça de te conhecer cada vez mais a cada dia. Dá-nos graça, Senhor, de termos mais fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos graça de cada vez entendermos que tudo que temos foi por meio de Jesus, porque Ele nos deu vida, Ele nos livrou de toda a escravidão. E hoje nós precisamos cada vez mais dessa confiança verdadeira no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Então que nessa semana, meus amados, você possa ter uma semana onde a sua confiança em Deus seja aumentada de uma forma exponencial e isso te traga vida e vida em abundância. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana.